Aí aqui eu queria dar mais um foco assim nesse passo a passo de uma assessoria de comunicação, ou a famosa assessoria de imprensa. Então fiz essa linha aí de produção, que seria interessante. Uma parte a gente já viu na primeira parte aqui dessa formação, né? Por exemplo, confeccionar um release, separar as fotos, 3 a 5 fotos em boa resolução. Também não adianta colocar muitas fotos, você já precisa sempre pensar do ponto de vista de facilitar o trabalho da pessoa que vai receber essa tua assessoria. Quem é, no caso, a pessoa que recebe aqui? É o assessor de imprensa do veículo de comunicação que você vai disparar para ele, né? Então, assim, geralmente é um jornalista ou um assessor de comunicação. Então, você já tem que pensar sempre em facilitar um pouco a vida dessa pessoa. Então, manda um release, já manda o release em Word, né? Coloca lá aberto para ele poder copiar o texto se precisar. 3 a 5 fotos, dá uma boa margem de opção de fotos, escolhe as melhores já e já manda para ele. Se ele precisar de outras, ele vai pedir, vai solicitar. Às vezes ele também não usa essas, usa outra, enfim, mas você está fazendo a sua parte. Depois a gente vai ver aqui uma ferramenta chamada Mala Direta ou Mailing List, que é onde a gente guarda os contatos dos jornalistas. É importante cada produtor ter a sua própria mailing list, né? Sua própria mala direta, construir isso. À medida que vai se relacionando com os jornalistas e mandando as matérias, ou até caçando mesmo nos jornais, você vai juntando isso, conseguindo com outros produtores, enfim, vai montando a sua mala direta também. Depois você vai mandar um e-mail para esse jornalista. Daqui a pouco a gente vai fazer a operação aqui de criar o e-mail para vocês verem alguns cuidados que eu sempre faço, assim, são boas práticas mesmo que acabam gerando, sabe, um retorno, né? O que a gente está buscando? Mídia espontânea, né? Mídia espontânea, que é uma mídia gerada por causa da pauta, do assunto daquele release que você está mostrando, né? Então você vai orientar o release estilo uma notícia, né? Vamos dizer assim. Então, for um artista que lança um CD, você pode botar já estilo manchete, você vai colocar uma manchete, depois um subtítulo, depois o texto lá, né? Então a gente está buscando esse resultado que é a mídia espontânea. São entrevistas ou então matérias de jornal ou em portais gratuitamente, né? Então, quanto melhor for o jornalista, mais ele vai investigar sobre o fato, mais a matéria dele vai ser, inclusive, diferente do que você mandou para ele, né? E quanto mais, vamos dizer assim, mais preguiçoso, ele vai pegar o teu release, vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai colocar lá no jornalzinho dele também. Então, das duas formas funciona, né? Das duas formas funciona. Mas quando é um jornalista mesmo que se interessa pela pauta, ele vai marcar contigo uma ligação que seja, alguma coisa assim, com o artista, né? E aí o produtor, nesse caso, pode fazer essa ponte, ou então o artista mesmo vai marcar diretamente e vai buscar saber mais ali, vai incrementar a matéria, beleza? Então, essa é a diferença, assim, de um jornalista que vai só pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no teu release. É como se a matéria ficasse dele, inclusive, né? Mas não é, né? É um release que foi você que enviou. E aí, paciência, porque é uma coisa que o produtor às vezes tá sujeito mesmo. Depois dessa confirmação das agendas das pautas, né? Que você disparou o e-mail para o jornalista, para a tua base de contatos, disparou um e-mail com release e 3 a 5 fotos, links e tudo mais, aquele kit que a gente viu ontem, né? E aí, depois dessas confirmações, você vai acompanhar a realização de tudo isso. Depois vai ter o clipping, você precisa fazer a busca e o salvamento de tudo isso, que parece que é coisa simples, mas não tanto, né? Então, tenha um cuidado de se for pautas e entrevistas em jornais, por exemplo, você já tem que ir na hora com o pendrive para salvar aquele vídeo, porque
Uma vez que você sai ali do jornal, tipo assim, adeus, sabe? É muito difícil eles pararem para te mandar depois um arquivo que você precisa. Então já vai na hora, já pega o contato da pessoa, já pede para enviar mesmo, ou então já salva num pendrive, alguma coisa assim. Quando é uma matéria que fica salva na internet, aí é menos complicado. Tem como você buscar aplicativos e plataformas assim que podem salvar aquele vídeo para você, né? Quando é no YouTube é mais fácil ainda. E depois de salvar tudo, né, os prints também das matérias, ou então escanear os jornais que você porventura só conseguir de forma impressa mesmo, né, fotografar cartazes, enfim, tudo que for, né, fotos das entrevistas ali que puder alguém acompanhar para tirar, tudo isso vai somando aí nesse relatório da clipagem, né, do clipping aí, que é bom, é interessante que o artista faça a cada campanha de assessoria de imprensa. Então, uma assessoria de comunicação, você trabalha com campanhas, né? Você trabalha com campanhas e elas têm também um período para acontecerem. Então, você delimita um período onde você vai disparar esses releases para esses jornalistas, né? Acompanhar aquele período ali, as respostas que tiveram, né? Os produtos que estão sendo gerados e depois, no final, você vai montar um relatório da clipagem daquela campanha ali. Então, depois o artista vai poder ter vários relatórios de clipagem, ou então ele vai fazer um relatório só com as maiores matérias, com as mais relevantes e tal. Beleza? Mas é por campanha, essa assessoria de comunicação.